Oi, gente, tudo bem? Acho que caímos. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos lá. O pessoal está entrando novamente. Vou chamar já os nossos convidados e torcer para que ela não trave mais. Voltem todos, sejam muito bem-vindos. Vou chamar então os nossos convidados e torcer para que a gente tenha agora uma conexão adequada. Vamos ver, cadê aqui? Voltando o Coco, tá voltando o Pedro. Tô até falando baixinho. Vamos lá. Oi, Coco, Pedro, de volta. Todo mundo bem por voltei. aí? Ninguém morreu. Agora eu Ninguém acho que morreu. Só ninguém morreu. caímos e vamos voltar. Eu vou Só um pedir então tombinho. a gentileza da gente recomeçar de onde paramos, aí a gente faz uma abordagem um pouquinho mais sucinta para que a nossa audiência não perca nenhum detalhe, tudo bem? Ótimo, claro. Para todos que estão nos acompanhando agora novamente, vamos começar soja, milho e dólar, tudo o que você precisa saber. Temos Pedro Renault, economista do Banco Itaú, Carlos Cogo, diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio. Cogo, hoje quero começar com você. Nós vimos os dados da semeadura dos Estados Unidos e o plantio da soja e do milho está acima da média histórica para o período. Quais são as expectativas para a safra norte-americana? O que a gente deve entender desses números e o que vem pela frente? Então, resumindo, toda a capacidade de frota, recuperaram muito rapidamente o atraso, mas ainda há uma grande preocupação em relação ao clima seco em algumas regiões, que já estavam com umidade baixa do solo, algumas Dakotas do norte, do sul, Minnesota e vários outros estados. Então, vai permanecer no radar de todos a questão dos riscos climáticos, mesmo que a safra seja concluída dentro do calendário da janela ideal. Ou seja, o mercado climático ele permanece, mas também, adiantando aquilo que já tinha sido colocado e a turma perdeu aí, a gente já pode apostar que não vai haver nenhuma grande safra nos Estados Unidos, porque mesmo que seja plantada no período ideal, ela vem já de uma área, um crescimento de área bem aquém daquilo que se esperava, né? Que era 3 a 4% de aumento no milho, ficou 0 a 0, e até 8% na soja, por enquanto, ficou em 5%. Então, não vem safra recorde por aí, no máximo uma safra cheia. O mercado amanhã vai sentir um pouquinho o golpe dessa recuperação diária, né? Normal. Muito bem, Carlos Cogo já trouxe a primeira informação para a gente analisada, que é a semeadura ganhou ritmo nos Estados Unidos, o mercado deve sentir isso amanhã em termos de preço, repercutir esse dado. Isso não significa safra cheia. Cogo acabou de dizer, não vejo o mercado com safra recorde nos Estados Unidos. Esse é um ponto que a gente vai analisar na sequência, porque se a safra não vai ser farta nos Estados Unidos e os estoques mundiais são baixos, o que isso nos indica? Tema para daqui a pouco. Vamos agora, Pedro Renault, saber de você como vai ficar o mercado de câmbio. Semana passada a gente viu o dólar cair muito. E eu vi aqui nas nossas mensagens muita gente perguntando, Kellen, o Boletim Focus mudou a previsão de câmbio, o câmbio agora vai passar a cair. Explica pra gente em que momento estamos e o que vem pela frente. Boa, excelente pergunta. Acho que a história recente, se a gente pensa no câmbio, de fato, do meio de março ali, perdão, abril para cá, a gente viu uma apreciação bem relevante acontecendo. E tem a ver com eventos aqui no Brasil que foram saindo da frente. Então, aquela história toda que virou quase uma novela da aprovação do orçamento, ela acabou se resolvendo com um tipo de solução que poderia ter levado a um trauma muito maior, tá? E no final das contas foi uma solução de meio de caminho, onde o governo cedeu um pouco do lado, o Congresso cedeu um pouco do outro, então não gerou nenhum trauma, nenhuma cicatriz em termos de articulação política, pelo menos nada muito aparente. Você tem um investidor estrangeiro que naturalmente olha para o Brasil nesses momentos com um receio, uma dúvida grande, e que se nem a gente aqui consegue entender às vezes o que está acontecendo, ficou muito tímido durante um tempo e aumentou um pouco seus fluxos recentemente, isso acabou ajudando também no câmbio. Você tem naturalmente a perspectiva de juro voltando a subir, tem reunião do Copom depois de amanhã, e isso vai trazendo um certo alívio. Então, todas essas coisas ajudam um pouco. Em cima disso, tem algo que é a pandemia parecendo estar estabilizando.
A gente olha para internações, estão recuando, casos, mortes, que são dados que vêm com alguma defasagem, vêm recuando há um tempo também, sempre com alguma volatilidade, mas parecendo estar trazendo algum alívio. E aí isso vai diminuindo, eu diria, a percepção de risco de curto prazo com relação à possibilidade de fazer uma calamidade, de ter um problema ali renovado nas contas públicas. E aí eu acho que faz sentido dizer que esse ambiente de alívio, ele tem motivos para ter ocorrido, e ele pode até se continuar durante um tempo. Em termos de fundamentos, a gente entende que o risco ele permanece no Brasil por uma série de fatores. A pandemia ainda não passou, a gente precisa de mais tempo para ter certeza disso. Os riscos de dinâmica de contas públicas por uma questão de pressão renovada por mais gasto social vão continuar ali. Então não dá para ver um câmbio muito abaixo dos patamares atuais. Mas a gente tem uma projeção para 5,30 no fim do ano, que não quer dizer que a gente vá em linha reta daqui até lá. É possível, faz até sentido acreditar, que antes dos 5,30, no curto prazo aqui, onde eu tenho um alívio de pandemia, sem entrar em riscos que estão mais para 2022 ainda, a gente consiga ver um câmbio ganhando um pouco mais de força. Importante, eu estou aqui com uma folhinha em mão com várias das perguntas que a nossa audiência já havia mandado e eu quero aproveitar para fazer algumas dessas perguntas para você. Você acabou de dizer que a previsão do Banco Itaú é de dólar a 5,30 no final do ano, ou seja, abaixo do que é projetado pelo mercado no Boletim Focus divulgado hoje, que é 5,40. Aí nós temos aqui a pergunta do Adoblinski, ele pergunta por que o dólar está se desvalorizando perante o real? Você trouxe essas informações e ele questiona se tem chance de voltar a R$ 6. Isso está no seu radar? Eu diria que não dá para ficar fora do radar, porque o Brasil ele tem uma situação de risco, onde nosso cenário base é, de novo, aquele onde a pandemia ela vai continuando a seguir o alívio que a gente tem visto, então provavelmente o vale da atividade econômica deve ter sido em abril, daqui em diante a gente vai vendo menores medidas de isolamento, com isso menor necessidade de suporte por parte do governo, menor risco de um déficit muito grande. Agora, isso, por exemplo, pode estar errado. Vamos supor que a gente descobre que as vacinas que estamos distribuindo não são tão eficazes contra a variante P1 do Brasil, ou que surge uma coisa nova, ou que por algum motivo a gente não consegue vacinar. Qualquer um desses cenários leva a uma situação fiscal muito mais azeda. Risco fiscal maior é o investidor que vai tirar dinheiro do país, ou que não vai colocar, que vai cobrar um prêmio maior. E aí falar de dólar a 6, sendo que nos auges aqui dos momentos de estresse da pandemia a gente chegou perto de lá, é algo que certamente não tem como descartar ainda. Tá? Tem um outro ponto aqui que eu até não falei, mas trouxe alívio ao longo das últimas semanas, que é o cenário externo. A gente, normalmente, quando pensa em câmbio, está sempre pensando do nosso lado da paridade, porque é mais o real que tem volatilidade do que o dólar contra as outras moedas, de certa forma. Mas isso vai deixando de ser o caso, porque os Estados Unidos estão discutindo alta de juros, é algo bem para frente ainda. Na verdade, o mercado discute alta de juros nos Estados Unidos, o Banco Central por lá nem começou. E ao longo das últimas semanas teve um pouco de alívio porque o mercado foi reconfortado ali por parte do Banco Central, que falou, não vou discutir isso tão cedo. Então isso também saiu da frente. Mas vamos supor a gente começa a ver dados de inflação mais fortes nos Estados Unidos. E essa alta de grãos acaba até ajudando nessa direção. Vamos supor que o Banco Central fala, opa, peraí, a coisa está vindo um pouco mais quente do que eu esperava. Se eles começam a falar de subjuro e o Brasil ainda está numa situação muito de encruzilhada ali, é uma combinação que tem potencial para fazer o câmbio andar também. Então eu diria, só para finalizar, eu acho que tem uma assimetria grande no câmbio. Movimentos podem ser muito maiores para cima, dadas as condições atuais, do que para baixo. Muito bem, ou seja, o cenário base do Itaú é 5,30, não está descartado um pico de volta ao próximo ao 6, por todos esses elementos que você colocou, e se tiver que dizer se a tendência para o dólar é baixista ou altista, você, Pedro, fica com um cenário altista por todos esses ICs, essa névoa que tem para o futuro até bem próximo, certo? Eu diria que o mais provável é a gente ficar em níveis mais bem comportados aqui, mas, de novo, não dá para descartar o risco de alta, porque, de fato, a gente ainda tem muitas incertezas aqui. Muito bem, mais uma pergunta. Pergunta para você, Carlos Cogo, do Vinícius Dário. E ele pergunta o seguinte, aqueles números mágicos, né? Dólar a 6 e soja a
200. Essa é a pergunta dele. Será que a soja chega a 230 a saca em 2022? Qual será o foco, a projeção para a safra 21-22 milho e soja? Bem importante a gente trazer esses números mágicos que ficam aí rondando a mentalidade de todos, né? Todo mundo quer saber qual é a chance de chegar nesse patamar. Conta pra gente, Couve. O povo está sonhando alto, né? Está querendo buscar patamares bem elevados, né? Eu acho assim, a gente tem que ser nesse momento, o papel do analista é ter frieza de não criar expectativas falsas ou pouco palpáveis no curto, no médio e no longo prazo, né? Então vamos contar com a colaboração do Pedro, ele traçou o cenário do câmbio. Pensamos num topo de 6, pensamos em volatilidade, podendo cair abaixo. Hoje mesmo no intraday, né, Pedro? Foi 5,37, então o dólar vem testando algumas mínimas aí também. Eu ficaria com a seguinte posição: se há um risco de apreciação do real, ele existe, está presente, e isso deve ser uma ameaça que deve ser colocada no tabuleiro. É um tabuleiro que envolve cotações futuras. As cotações futuras estão nos mostrando o quê? Você tem uma cotação dos primeiros vencimentos puxadas bastante para cima, chegaram a tocar, a ultrapassar os 16 dólares por bushel, hoje fechou em 15 dólares 60 no primeiro vencimento, e os vencimentos de 2022, uma faixa de 13 dólares a 13,50. Então, se a gente puder olhar o futuro, botou numa planilha, como eu prometi que ia fazer para você, jogar isso numa planilha de paridade, olhar para frente, você tem a seguinte situação: no sul-sudeste, por exemplo, uma soja, tudo a fechamento de hoje, tanto a B3, quanto a cotação, quanto o prêmio, que está negativo no porto nesse momento, não é uma hora boa de embarcar a soja. A gente tem a cotação aí para o sul de 172,14, base interior do Paraná, para agosto, 164 para setembro, mas olhando lá para março de 2022, 148,84. E para julho de 2022, 149,91. Se a gente olhar o Centro-Oeste, mesma coisa, Cerrado, ponto médio norte do Mato Grosso, a gente tem para embarque em julho e agosto ao redor de R$ 162, e também lá para janeiro, para março, vamos pegar março a maio de 2022, e R$ 138. Então, patamar, nós vamos falando aí coisa de 25, 30 reais abaixo, e isso é o que tem hoje, isso é uma coisa concreta, é uma paridade de exportação calculada com dólar futuro na B3, mais prêmio, que está subindo à medida que o ano vai passando, o prêmio vai subindo. Hoje está menos 15 cents, lá na frente já está chegando no 80 cents positivo, $1 positivo. Por que não negociar uma soja futura a um preço tão elevado do que aguardar um nível de risco forte? Pensando o seguinte: você está construindo um custo de produção na base de fertilizantes e insumos com $1 que as companhias formaram os estoques novos, uma faixa entre 5,50 a 5,60, enquanto no ano passado essa banda foi de 4,20 a 4,40. Isso não volta para trás, eles foram formados nesses preços e assim serão mantidos. Agora, se você arriscar uma combinação de $1 a 5,20 a 5,30 por um momento volátil no mercado, e ainda alguma melhoria de clima nos Estados Unidos que traga esses futuros mais para baixo, você já começa não a empatar, você já começa a perder em relação ao que você tem hoje. Então, isso deve ser colocado em conta, pode ser conservador, agora, ou pode ser cauteloso ao invés de conservador, cada um usa a palavra que quiser. O preço de hoje é bastante alto e atrativo para fazer uma fixação futura. E assusta demais saber que tem uma grande parte de produtores, como a gente sabe, a gente tem participado, eu e você, de outras lives, que não fecharam nem sequer 10% da próxima temporada de fixação futura. Isso é muito pouco, é muito arriscado. É comprar tudo em aberto. Pouco, esse é um ponto importante que você traz e, de fato, a gente tem ouvido muitos agricultores, eu recebo mensagens aqui diariamente e a experiência recente nos mostra que quem esperou para vender depois se deu bem. Então, a memória de curto prazo vendi minha soja 80 e o meu vizinho não vendeu e negociou a R$ 160. Não vou cair nessa novamente. É assim que eu ouço alguns agricultores fazerem a leitura do cenário. A minha pergunta objetiva para você é:
O que levaria a soja aos R$ 230, que foi a pergunta do Vinícius? O que teria que acontecer? Porque no cenário projetado por você com os dados de hoje e o mercado futuro, não aparece soja acima de R$ 200 nos próximos meses. O que teria que acontecer para chegar a 230? Bom, vamos lá. Parece até bem simples. Alguma coisa parecida com a temporada 12, 13, onde os Estados Unidos perdeu 100 milhões de toneladas de grãos, a soja foi a $17 por bushel, e aí essa combinação com o câmbio de hoje levaria acima dos R$ 200 facilmente. Então, uma combinação câmbio-preço futuro por questão climática, pronto, levaria a esse ponto tranquilamente. Não tem nenhum impedimento que isso aconteça. Aqui ninguém falou em limite de alta. Ele pode ser colocado. O que eu estou dizendo é outra coisa. E aí, já voltando para o início da sua pergunta, que é mais importante ainda, eu vendi a 80 e deixei de vender no fim do ano a 160. Pois é, a maioria vendeu a 80 e a minoria vendeu a 160. Agora você entra o ano, uma cotação de 170 e vê lá na frente um indicativo de 140. E aí você pode cometer o segundo erro consecutivo. Você entra com um ano com preço cheio, vê o mercado invertido, ele cai lá adiante porque os fatores se confluem na frente e se confirmam, e aí você chora mais uma vez, porque teve um preço alto no começo do ano e não fixou o preço alto, esperou o preço baixar. Esse é um erro muito fácil de ser cometido. Muito bem. Obrigada, Carlos Coco, por responder ao Vinícius, por trazer essas questões aqui ao vivo para todos nós. Marcelo Sá está dizendo muito bacana, atual e profissional, parabéns. O Benjamin Neto diz que está nos assistindo direto da Bahia e disse: pé no chão, trabalho e risco mínimo nos custos. Pedro Renault, quero saber de você. Você acompanha a macroeconomia aí de perto e o Coco falou em fundamentos, por exemplo, uma quebra de safra, trouxe também o risco cambial, fatores que formam o preço das commodities. Eu quero saber de você qual é a sua visão sobre China, afinal de contas, quase 80% ou cerca de 80% da nossa soja vai para a China. A China passou a comprar muito milho e isso também impactou na formação de preço de milho. E eu gostaria de entender se, na sua visão, nós estamos no início de um ciclo de boom das commodities, em que a gente vai continuar por um longo tempo vendo esses patamares, e se a China vai ser o motor de tudo isso pelas perspectivas de crescimento da economia asiática. Conta pra gente. Boa, Kellen. Acho que você começou sua pergunta com uma palavrinha que é super importante, a gente pensar nos fundamentos. E eu diria que existem fundamentos de curto, médio prazo e a gente tem aqueles que vão indo do médio já para o longo. E não necessariamente um está contra o outro, só que às vezes, normalmente, o do curto aqui ele vai dominar. E o que eu tenho de história, tanto vale para o milho quanto para a soja, são histórias, na verdade, bem parecidas. Balanços globais super apertados. E que, inclusive, provavelmente vai levar mais de uma safra para normalizar. Então, por mais que a gente veja os níveis atuais, entenda que eles já estão bem altos, esticados, não consigo ver muita alta além daqui, sem um choque, como o Kogo colocou, um evento climático extremo, alguma coisa. As margens do produtor, por exemplo, estão muito esticadas, isso parece não ser um equilíbrio. No curto prazo, eu tenho esse balanço apertado. E aí o fundamento continua sendo para preços que vão ficar elevados provavelmente durante todo esse ano, apesar de terem uma tendência de queda, a gente veria ao longo do tempo, possivelmente altos ainda no ano que vem também. Só que aí eu vou saindo aqui um pouco do curto e eu vou olhando para o médio. E no médio e longo prazo, eu não tenho um novo boom de commodities como início dos anos 2000, onde a China crescia quase duplo dígito por vários anos consecutivos. O que eu tenho é uma pandemia, onde o consumo parou durante um determinado momento do tempo, gerou uma série de disrupções de cadeia de suprimento global que acabam pegando aqui também, e que agora eu tenho uma demanda voltando muito forte, com esses eventos climáticos pesando em cima, que distorcem, como a China, por exemplo, que ao recompor o rebanho de suínos, ela vai se tornando mais profissional na forma de engordar, por exemplo, um pouquinho, então vai usar mais o milho em vez de outras coisas, lavagem às vezes. Então eu tenho uma demanda maior pelo grão. E que, tudo bem, eles têm a produção lá deles de milho, que sempre foi autossuficiente, mas agora não está cobrindo. Quer dizer, tem incentivos até para que essa produção aumente, mas leva um tempo e nesse meio termo eles viram um player super importante importador global. Então, de novo, eu fico com esses preços fortes. Agora, se eu vou friamente pensar em tendência para os próximos anos, eu não estou vendo um mundo que está consumindo muito mais do que fazia no passado.
Eu vejo um cenário onde, historicamente falando, se eu pego ao longo de um século, preços de commodities caem ao longo do tempo, porque a produtividade aumenta, e a gente não enxerga que vai ser muito diferente dessa vez. De novo, sem um evento climático extremo, a tendência de preços é não subir muito mais. Eu diria, ao longo de normalização com safras aqui, até ir recuando, tá? Porque eles estão realmente bem descolados do que seria um equilíbrio ali. E o que a gente enxerga? Uma tendência de crescimento global mais sustentável, tá? Daqui para frente. A China, que, por exemplo, esse ano cresce 8,5%, que é forte, mas no ano que vem cresce 5%, onde essa correria toda, de certa forma, por conseguir os bens ali, as commodities, ela vai se dissipando. É óbvio que você tem fatores aqui, como, por exemplo, a parte de preocupações ambientais, que pode mudar a questão de oferta à frente. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma pressão que, nesse momento, está fazendo preço. E quando ela começar a, de fato, se vier a ter um peso específico, vai ser, ao mesmo tempo, onde eu já vou estar vendo aquele alívio das safras que vieram normalizando o balanço. Ou seja, em síntese, você está nos dizendo que não acredita no boom ou no super ciclo das commodities. Você acredita que a gente está no pico, pode se manter 21 e 22, mas a partir dali, um aumento de oferta arrefeceria os preços no mercado global? Posso resumir dessa maneira, Pedro? Pode resumir dessa maneira e colocando um pouco mais de detalhe, em 2022 eu já apostaria em alguma queda, tá? Em 2021, realmente preços eu vejo bem elevados, mas ao longo do ano que vem esses fundamentos já devem estar lá para um recuo. E basicamente eu não vejo boom de commodity porque eu não vejo boom de China. Só para a gente dar nome aos bois, o que significa preço mais baixo no mercado global para soja e milho? O que você antecipa para a gente em termos de preço médio no mercado? Soja, hoje em dia, a gente tem uma projeção que estamos revisando, tá? A gente está num processo aqui de revisões, mas ela seria de uns $12 o bushel e provavelmente vamos puxar esse número para cima. Então, pouco recuo com relação aos patamares atuais seria algo interessante de se esperar para 2021. Milho, mesma coisa, na verdade, nenhum recuo, talvez falar num milho ali na casa dos $6 por bushel é algo que faz sentido. Muito bem, obrigada, Pedro. Carlos Cogo, você acredita num boom, num super ciclo de commodities, ou você, assim como o Pedro, acredita que estamos no pico e daqui para diante a gente pode ver preços mais baixos no mercado global? Não há super ciclo. Nós temos alguns estão chamando de mini ciclo, né? Foi objeto de um relatório que nós distribuímos para os clientes na sexta-feira passada, e justamente tentou explicar um pouco de tudo isso que o Pedro já facilitou bem a minha exposição, que até porque eu concordo com ele, a gente já tem uma visão muito parecida. Um miniciclo, o que é um miniciclo? Um miniciclo tem um conjunto de fatores conjunturais com alguns fatores estruturais que foram colocados. Essa questão da peste suína africana na China é um fator muito importante, o mercado vai ter que analisar isso. O mercado está todo envolvido em pandemia da Covid e não está conseguindo, claro, acompanhar tudo isso a tempo. O fato é que no início de março, depois que os chineses começaram a pensar que a pandemia estava sob controle, surgiram novos surtos importantíssimos dentro da China em outras áreas que não haviam sido relatado surtos. Então, todo aquele horizonte que tinha, a recuperação de rebanho de suínos, ela encerra lá por 2021, 2022, na melhor das hipóteses, hoje, a gente já considera que essa recuperação vai acontecer lá por 2024, 2025. O que vai acontecer nesse período todo? Vão continuar consumindo grandes importações ou estoques internos de farelo de soja, de milho. Mais recentemente, está todo mundo acompanhando, usando os estoques de trigo, comprando trigo, fomentando o uso de trigo em rações para aliviar a pressão no milho. Então, nesse momento, vamos passando por um longo tempo de China tentando reativar os rebanhos de suínos, comprando grandes volumes de grãos, dando sustentação aos preços das commodities em níveis acima da média, mas não em super ciclo de commodities. Acima da média, por exemplo, o próprio exemplo já foi dado. Se a gente partir para 2022 com uma base de preços de $12, a $12,50 por bushel, pessoal, vão refrescar a memória. Vocês ficaram 8 anos vendendo soja a $9 por bushel. Isso é muito acima da média. Entrar vendido, alguém que escreveu agora aqui, eu também acompanho as perguntas, né? JD Pfeiffer perguntou, vocês entrariam vendidos em 2022 para milho e soja?
com certeza em reais. Em reais, até para buscar uma total fuga dessa possível volatilidade do dólar, seja para cima ou seja para baixo, sempre também redeado com alguma outra operação que te proteja para a safra seguinte. O que se vê agora de alto risco, que a gente viu em lives que participou, e é assustador ver alguém que fez pior ainda, comprou os insumos todos nesses patamares de preços, quer dizer, balizados por um câmbio que as empresas importaram em matérias-primas a 5,50, 5,60, e não fez nenhuma venda de soja, nenhuma venda de milho. O que essa pessoa está esperando realmente é que o insumo subiu e a soja e o próprio milho dele vai subir em patamares muito mais altos ainda. E essa é uma aposta bastante arriscada. O RED é a melhor forma de proteção de um produtor agrícola. Tem para isso operações de barter, tem fixações de vendas antecipadas, não precisa vender toda a safra, pode ficar com uma parte reservada. Mas o mais importante de tudo, quando você faz uma venda antecipada a um nível de preço que te deixa uma margem de rentabilidade líquida de 45%, você não agarrar isso na mão, ou você realmente é muito pouco cauteloso, ou você é muito agressivo em mercado financeiro e mercado de commodities, ou você está realmente deixando uma oportunidade muito boa de lado. E isso é muito arriscado em negócios agrícolas e mercados agrícolas. Eu tenho 30 anos de consultoria e vi muita gente perder tudo por erros bem banais como esse. Muito obrigada, Carlos Cogo. Quero trazê-los aqui das mensagens, quero trazer para vocês as mensagens da nossa audiência. O Junqueira FJ está dizendo: creio que o primeiro passo para o produtor é entender o quanto custa o seu insumo básico e também o seu custo médio para produzir. E a partir daí identificar qual seria o preço ideal. A Agro Simeone está parabenizando vocês, dizendo que foi ótima a explicação. E na sequência eu vou trazer mais comentários que estamos recebendo sobre milho, estiagem no Paraná, expectativas dos produtores em relação a negociações. Vamos a mais perguntas para você, Pedro. Pergunta do Hugo Monteiro, de Mato Grosso do Sul. Qual é a perspectiva do dólar a longo prazo? Qual vai ser o comportamento da moeda? Tem pergunta ainda do Márcio Paulus. Qual a progressão do dólar para julho e agosto? Ou seja, o pessoal gostaria de te ouvir um pouco mais sobre dólar no curto e no longo prazo. Afinal de contas, o agro está sempre lá na frente, né? Tomando uma série de decisões voltadas para o futuro. Conta para gente. Perfeito. Vamos começar pelo curto, então. Eu mencionei até rapidamente que a gente tem visto no Brasil alguns fatores de alívio aqui no curto prazo. De novo, a pandemia aliviando, o risco fiscal então diminuindo, o problema do orçamento que passou. Agora a gente tem notícias boas, reforma tributária voltando a ser discutida no Congresso, administrativa também. Eu seria bem cauteloso em contar com de fato, a aprovação dessas reformas, porque são caminhos longos em ambiente turbulento, onde toda a pressão é mais na direção de gasto do que realmente dessas mudanças, principalmente porque a gente tem eleições no ano que vem que já vão sacudindo um pouco o cenário. Então, não ficaria muito empolgado com essa história, mas de qualquer forma, a gente provavelmente está vendo uma janela aqui de alívio no curto prazo, estando certo sobre a história de que a pandemia está estabilizando, de que a vacinação acelera. A gente fechou o mês de abril com um nível de cobertura acima dos 60 anos já bem elevado. Em maio a gente deve fechar todos os grupos de risco já imunizados também. E, de novo, você junta essa história ficando um pouco menos perigosa do cenário doméstico com o ambiente global, onde o Fed, Banco Central-Americano, prometeu que não mexe com o juro tão cedo, e você pode continuar vendo esse câmbio cedendo ao longo dos próximos meses. Muito mais com o Copom ajudando, subindo o juro para 3,5 quarta-feira, provavelmente para 4,4 ou 4,25 lá no início de junho. Então, se a gente for pensar mais ou menos nesse intervalo onde o colega fez a pergunta, eu diria provavelmente abaixo dos níveis atuais. Agora, até pegando a carona no comentário do Kogo, a gente brinca que câmbio existe para ensinar humildade para os economistas. A gente erra com frequência. E acho que nessa live aqui eu diria, na verdade, ele existe para ensinar humildade para todo mundo. Então, fazer grandes apostas nisso não é exatamente o que eu recomendo. Vamos sair do curto prazo e para o longo. A gente entende você chegar que... no longo, Pedro, vou só incluir mais uma pergunta, que é do Luiz de Biasi. Dólar se mantém na faixa de 5? Porque você indicou, câmbio pode ir para baixo no curto prazo. Isso significa que 5 é o piso ou seria inimaginável a gente ver dólar abaixo de 5?
Eu teria dificuldade de ver mesmo no 5. Eu acho que falar ali da vizinhança dos 5,10, 5,20 já me parece um nível bem apreciado, dadas as condições atuais, tá? Acho que a gente precisaria de uma surpresa grande para ver algo diferente disso. Por exemplo, uma reforma administrativa andando. Aí tem jeito, mas não parece ser o que vai ocorrer no curto prazo. Saindo ali, então, para uma tendência de um horizonte mais longo, o que a gente entende? Os níveis atuais, eles embutem muito prêmio de risco. Se a gente faz uma conta aqui de onde o real deveria estar comparado com outras moedas, onde o real deveria estar comparado com preços de commodities, a gente vê que deveria ser em níveis mais baixos. Faz sentido pensar aqui em 4,50, 4,60, que inclusive não é muito diferente do que no início desse ano a gente projetava para o câmbio. A gente, com aquelas lições de humildade, projetava 4,75 para o final de 2021. Hoje em dia, 5,30 de projeção. Por quê? Porque nós vemos riscos mais elevados. E apesar de esses do curto prazo estarem passando, eu diria que a gente está num momento do tempo onde o risco vai permanecer, ele só vai mudar de cara. Por quê? Porque, de novo, eu vou ter toda aquela pressão por mais gasto social, eu estou entrando em um ano onde a gente vai ter muita incerteza por causa de um processo eleitoral que tem grandes chances de polarização. Acho que não dá para a gente fazer grandes apostas nesse momento, mas essa é uma que faz sentido. E aí, para dar a resposta, na verdade, sem me comprometer muito aqui, a longo prazo faz sentido pensar num câmbio mais apreciado. Enxergar de fato essa convergência é algo que parece complicado dadas as incertezas atuais. E aí, de novo, pegando o link no que o Kogo falou, eu aproveitaria as condições favoráveis e iria travando aqui, em vez de certa forma, ficar me convertendo em trader de câmbio e sair da minha atividade principal. Muito bem, obrigada, Pedro. Quero trazer aqui o comentário do Julimar Panceira, ele é produtor rural e disse: mas está muito difícil vender. Eu vendi milho safrinha a 11 dólares a saque, já estou perdendo na venda. Da soja ano passado, perdi muito, estou assustado. Vendi uns 10% da próxima safra de soja, mas com muito medo. Acho que foi isso que faltou aqui a última palavra. Julimar Panceira fazendo aqui um relato muito importante para a gente trazer as opiniões também dos nossos especialistas. Kogo, essa opinião do Julimar, e eu também gostaria de colocar aqui os comentários que chegam sobre milho, né? Milho, como vai ficar esse mercado, quebra de safra, muita gente falando da seca no Paraná, revisões para baixo na produção. E aí? O oeste do Paraná, a seca é muito forte, o milho está se entregando, disse o Valdemir. Conta pra gente o que vai acontecer com o mercado de milho, o que você tem para nos contar. De fato, o mercado de milho, nesse momento, ele é mais altista do que o mercado de soja. Até porque o que aconteceu nesses últimos anos é que o Brasil se tornou um player muito importante em milho. Assim como o Brasil é observado pelos traders de Chicago na questão da soja, agora ele também é tão observado no milho quanto é na soja. Então, esse abatimento, já podemos falar em perdas na segunda safra de milho, o cenário está traçado também com a ajuda do nosso colega meteorologista. Nós já vimos uma situação de déficit hídrico nessas regiões citadas do Paraná, outras regiões do Mato Grosso também, e a previsão próximo trimestre ainda é de chuvas abaixo da média. Então, no mínimo, a gente já pode falar que já tem uma perda de potencial produtivo com algumas localidades já com quebras expressivas de 30%, 40%, podendo chegar a mais que isso. O mercado é francamente altista, tanto é verdade que a B3, que vinha mostrando valores mais baixos no segundo semestre, pensando numa segunda safra cheia no Brasil, ela já começa a se sustentar também em patamares de R$ 100 para os vencimentos do segundo semestre. E o milho de Chicago, vocês estão vendo acontecer hoje, né? O ano chegou a se aproximar, passou 7 dólares e 50 por bushel, fechou em 7,76 o primeiro vencimento. É um mercado bem puxado para cima, ele tem uma alta acumulada em 12 meses muito mais forte que a soja. Internamente também é muito mais forte que a soja. E aqui, sim, o cenário do milho ele é francamente altista, principalmente falando em mercado interno, mercado brasileiro, mercado em reais,
E tanto para a questão de mercado externo também, que deve cair desse patamar para um mais baixo, mas ainda vai ficar muito acima da média histórica. Tem muito mais fator altista no mercado de milho, temporada 21-22, do que no mercado de soja. Ambos são altistas, mas no milho tem ainda essa questão do Brasil, que é um player importante, já vem com uma quebra da safra argentina, que é um player importante, é o terceiro maior exportador do mundo, junto com a Ucrânia. Vem essa quebra no Brasil, que vai sair do patamar tão sonhado, 108, 110 milhões de toneladas, para 104, 102, talvez mais próximo de 100 milhões. Tudo que tirar do Brasil vai fazer falta nesse balanço todo. Então, é um mercado altista. Aqui, sim, tem que ser muito mais bem pensado. Tem que fazer uma posição para a segunda safra do ano que vem também, sempre com o hedge dos insumos junto com isso, não ficar totalmente exposto, até porque os preços propostos hoje são bastante elevados, sim. Agora, me preocupou uma pergunta que correu na tela aqui, alguém falando em queda de preço de fertilizante para o segundo semestre. Sim, vai haver provavelmente, tudo indica que a demanda forte de fertilizante já passou e essa queda é mais do que esperada. Agora, se esse sujeito tiver um sangue frio muito grande, mesmo sangue de barata, para aguentar até o segundo semestre, para comprar fertilizante, aguentar uma logística precária em nível global de cargas, fábricas fechadas na China, fábricas fechadas na Índia, frete marítimo explodindo de preço, logística brasileira complicada para entregar fertilizantes, a pessoa tem que ter muito sangue frio para ficar aguentando comprar um fertilizante em junho ou julho e esperar o preço dele vir baixar em dólar. É extremamente arriscado. Muito bem, obrigada, Carlos Cogo. Carlos Cogo que respondeu aqui a pergunta do Isaías Tólio, ele que perguntava se pode cair o preço do fertilizante no segundo semestre. Muito bem, vamos para mais perguntas. Estou aqui buscando uma pergunta para você, Pedro, que acabei de ler, que é sobre taxa de juros. Há pouco você falou da expectativa do Copom elevar a taxa básica de juros. E o Felipe Leidens disse: a mudança da taxa de juros, Copom, a taxa básica brasileira, deve afetar o volume de recursos do Plano Safra e reduzir o apetite do produtor para acessar o recurso. O que acontece? A gente tem uma grande preocupação da elevação da taxa de juros, porque ela pode ancorar para cima as taxas desses recursos que muitas vezes são subsidiadas, ou para custeio, ou para investimentos. Então, você acredita numa puxada de juro até quanto no final do ano? E se o recurso disponível para a agricultura esse ano vai estar mais caro? Vai ter menos dinheiro e mais caro? Perfeito. Bom, a gente entende que essa Selic ela continua subindo sim, tá? Então, foi de 2 para 2,75 lá em março. Agora deve ser de 2,75 para 3,5. Depois fica uma dúvida com relação ao ritmo, se continua nessas altas de 0,75 ou de meio ponto, mas fato é que essa Selic ela tende a caminhar para uns 5,5% até o fim desse ano. E o porquê? Você tem pressões domésticas aqui no Brasil. A gente tem visto, por exemplo, o efeito do preço da commodity sobre a inflação. Isso junto do dólar vai levar, por exemplo, o IPCA a fazer uma corcova bem feia no meio desse ano, perto dos 8%. Então, isso é um motivo para o Banco Central reagir, verdade, é talvez o que esteja mais aparente. Mas tem outra coisa mais fundamental por detrás, que é o seguinte: juro em 2% era um pé fundo no acelerador, que era demandado por uma economia que estava passando por uma situação muito difícil. Se essa situação vai se dissipando, como de novo é o que parece, esse pé também tem que sair, senão o Banco Central passa do ponto. E essas coisas funcionam com uma certa defasagem. É como se eu estou dirigindo na rua, eu quero chegar no número 200, eu não tiro o pé do acelerador quando eu estou no 198, eu vou passar do ponto. Então o Banco Central tem que começar agora a subir o juro para não passar lá na frente. Se fosse só essa historinha do choque de commodity, inflação, voltando por causa da economia se recuperando com essa pressão de curto prazo, talvez ele pudesse subir até um pouco menos. Faria sentido se ele parar em 3,5, 4. Só que, de novo, eu estou fazendo alusão o tempo inteiro ao Banco Central americano. Por quê? Porque por lá também eles estão comprando o acelerador e em algum momento do tempo vai sair. A expectativa é que saia no início de 2023. Que eles comecem a preparar terreno para essa subida no início do ano que vem, talvez no final desse. E aí, por causa desse contexto, o que acontece? Todo mundo acaba tendo que subir mais juro, porque na hora que a coisa anda nos Estados Unidos, se eu fico parado, o meu câmbio sobe, bate na inflação e eu vou ter que subir juros de qualquer jeito. Por isso, para 5,5 a projeção, tá? Por causa do global. Isso vai bater no mercado de crédito doméstico? Obviamente, quando a gente fala de taxas subsidiadas, é um pouco mais complicado se tem decisões de políticas econômicas envolvidas. Só que, na verdade, o setor agro é um que passou muito bem pela crise.
Ele, você poderia argumentar, é dos setores no Brasil um dos que menos precisa de ajuda nesse momento. Por exemplo, o setor de serviços está com uma situação mais complicada. Então, eu não apostaria em aumento de subsídio. Se a taxa estiver referenciada a Selic, ela vai subir junto, muito provavelmente. E se a gente fala em taxas de mercado, por exemplo, para a emissão de um CRI, CRA, utilização ali do mercado de capitais, aí já é uma história um pouco diferente, porque eu estou emitindo na curva. E aí a curva de juro já embute alta de Selic, então ela não tende para condições de financiamento aqui mais de longo prazo, via mercado, a ter tanta mudança. Agora, no que é ligado a Selic, é para esperar alta sim. Muito bem, obrigada, Pedro. Quero trazer aqui os cumprimentos de muitos da nossa audiência. E aqui chovendo perguntas sobre milho. Kogo, eu vou fazer mais uma pergunta sobre milho para você. O pessoal do interior de São Paulo, Boutros, está dizendo: interior de São Paulo a seca está muito grande. Aqui no sul de... Aí tem mais um comentário do Jovanem Júnior, dizendo que no sul de Minas teve produtor travando soja para entregar agora a 80 saca e hoje está a 165. A pergunta do Luiz Augusto: milho chega a patamares maiores que 110? A pergunta do Newton: milho bate R$ 120 com as quebras? Essas são as perguntas que a gente está mais recebendo aqui. O pessoal quer saber qual é o limite de alta para o milho diante desses riscos climáticos que estão rondando a produção brasileira. Perfeito, ótima pergunta. E a gente também, evidentemente, recalculou novamente aquelas paridades de importação. Lembrando, né, a gente não tocou nesse assunto, mas porque eu acho que ele não ficou muito importante, né? Mas o governo zerou as alíquotas de importação de soja, farelo, óleo e milho até o final do ano. E o mercado simplesmente não deu a mínima para isso, ao contrário, na verdade, novamente, isso abriu para o mercado uma visão de que importar de terceiros mercados, ou até mesmo do Mercosul, com imposto zero, o cálculo de hoje, o milho dos Estados Unidos chegaria aqui no sul do Brasil a R$ 124,98. Acho que está respondido, né? Quer dizer, o milho mais palpável do mundo hoje, a Argentina aí com um excedente exportável muito menor, já tem muito milho comprometido para outros países, chegaria em torno de R$ 110, mas subindo. Claro que à medida que vai subindo a cotação em Chicago, vai subindo a paridade no Porto Rosário, em Buenos Aires, e vai subindo no Golfo do México. Então, a gente tem pelo menos um espaço aí para alçar os R$ 125 no mercado à vista, sem nenhuma grande dificuldade, claro, desde que o dólar não ceda muito, né, nesse contexto de cálculo que foi feito, né? Por isso que eu disse, o mercado é muito mais altista. Lembrando o seguinte, nós estamos em processo de definição da quebra da segunda safra. Quando tudo isso, e o mercado já está precificando de certa forma, tanto lá fora como aqui dentro, lá fora em Chicago, aqui na B3, mas ainda só vai ter uma precificação realmente correta quando se tiver uma noção mais precisa do qual é o tamanho de quebra desta segunda safra de milho brasileira. A última grande quebra foi em 2016. Em 2016, nós tivemos o maior salto de preço de milho do segundo semestre da história dos últimos 20 anos, em relação ao primeiro. Então, tá aí o E cenário só para atual fazer hoje. justiça à nossa audiência, que é super conectada e bem informada, Menegatti Júnior acabava de nos perguntar sobre a redução das tarifas de exportação. Ele dizia: Santa Catarina perdeu mais de 50% da safra de milho para cigarrinha. A retirada dos impostos de importação pelo governo vai gerar alguma influência nesse quesito de preço final para venda? Você acabou de responder que efeito praticamente nulo diante da escassez do grão, certo, Kogo? Assim, o governo fez o papel dele, você não tem outro, desde que o governo não tem mais estoques para vender, mais nada, ele fez o papel dele. A única ferramenta que havia era, que não é aloprada. Aloprada seria criar uma cota para exportação, essas loucuras todas aí, que eu acho que é descartado. O Brasil não pode conviver mais com essas ideias, né? O governo zerou as alíquotas de importação para tentar, pelo menos, reduzir em 8%, que é o imposto de importação de terceiros mercados. Agora, o que já dá para ver aqui que num processo, o produto está em alta em dólares, não tem como chegar a um milho barato no Brasil. Isso também é bom não só para o agricultor, para nós do agronegócio, mas para a sociedade como um todo entender, que infelizmente não entende, que nós não há uma alta de preço no Brasil, há uma alta de preço no mercado internacional. A inflação de alimentos é de nível internacional, ela não é nossa, não é doméstica.
Ela está subindo nos Estados Unidos, como o Pedro tocou, ela está subindo no Brasil, está subindo na Argentina, está subindo na Europa. Por quê? São commodities, alinha o preço, faz um gráfico de preço, milho ucraniano, brasileiro, americano, argentino, é uma curva que sobe e desce numa precisão incrível, né? Com pequenos descolamentos. Então, infelizmente, para aquele que é consumidor, realmente a situação muito ruim, muito difícil, né? As carnes não estão acompanhando essa valorização dos grãos, dos insumos, e não vai ter milho barato no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Muito bem, quero dizer para vocês que a nossa audiência está apreciando demais as colocações dos senhores, meus convidados de honra desta segunda-feira. Quero dizer que o Sérgio Scapin acabou de dizer, em linha com o que você comentava, Carlos Fogo, que a medida do governo não aliviou em nada e serviu para subir e ainda firmar mais o preço. Proteína animal não consegue absorver os preços de milho. Ele fala direto de Santa Catarina. Agora quero também trazer as participações do Brasil inteiro. Aproveitem e sempre quando enviarem os comentários, me digam de onde, de qual estado vocês estão assistindo essa live. O Sérgio Bartman disse excelente live. O Kelvin Spagnol disse excelente live, parabéns. Muito mais gente, o Fabiano Barros dizendo excelente pergunta, Silvio, excelente live, e assim por diante aqui, live incrível, disse o Matheus Portilho. O Roberto disse ótima live, parabéns. O Bruno, parabéns, essa live está fantástica e assim por diante. E como vocês sabem, tudo que é bom dura pouco. Pedro Renault, suas considerações finais, aquelas pílulas de conhecimento para a nossa audiência nesta segunda-feira, é com você. Perfeito, obrigado, Kellen. Bom, então, falando aqui, como a gente tem focado bastante no câmbio, vamos abrir um pouquinho o cenário só para a gente não deixar de entender o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente tem, de novo, um noticiário que no curto prazo vai dar uma aliviada, mas a gente ainda deve ter, e aqui esperançosamente digo, vai dar uma aliviada, apostando que a curva de Covid continua cedendo como tem feito nos últimos dias, semanas, tá? Mas tirando um pouco o zoom aqui do curto, a gente ainda tem um cenário que é bastante desafiador. A gente tem um governo que, em função da crise, justificadamente, mas se endividou muito e que hoje em dia, então, deixa a dinâmica de contas públicas como o calcanhar de Aquiles, e a gente precisa sempre monitorar muito de perto, seja o risco calamidade, seja o risco de medidas aqui. O Kogo usou uma palavra que eu esqueci, mas que de fazer uma atrapalhada, como eu esqueci qual foi a palavra, eu queria repetir, perdi aqui, mas de fazer alguma coisa inovadora demais, isso sempre é uma preocupação a se ter, tá? Juro, é daqui para cima, porque é a saída do pé do acelerador, e isso na verdade é boa notícia. Se ficasse baixo é porque tinha um problema muito grande, é daqui para cima porque isso está acontecendo no mundo inteiro também, então a gente tem que acompanhar principalmente Estados Unidos. Uma coisa que você comentou bem no início da conversa sobre Boletim Focus, e teve algo que me chamou a atenção dessa semana, saiu como toda segunda-feira, hoje de manhã. Ele veio com uma alta na projeção de PIB para 2021. O mercado revisando o PIB um pouquinho para cima depois de praticamente 7 semanas de queda. Semana passada já tinha subido um pouquinho também. Aqui, eu diria, nós estamos no Itaú bem acima do que é o consenso de mercado. A gente tem uma projeção de 3,8% para o crescimento do PIB nesse ano, com viés de alta. O consenso de mercado está em 3,1%. Vamos lembrar que no ano passado a gente tinha uma projeção de 4,5% de queda, o consenso era 6,5%. No final acabou caindo mais ou menos 4%. Como no ano passado, não estamos otimistas, estamos sendo realistas, fazendo a conta com a maior disponibilidade de dados possível, e eu diria, notícias que vão aparecer nas próximas segundas-feiras seriam de revisões desse número para cima, e aí por consequência, talvez do câmbio um pouquinho para baixo por causa do risco, e aí a gente vai vendo um cenário onde a gente vai saindo do furacão. Não é para uma praia ensolarada, ainda um ambiente meio chuvoso, mas pensando aqui no cenário base, óbvio, sempre tem um pouco de torcida, porque no final é o tipo do cenário que a gente gostaria de ver, onde melhora, a gente vai vendo aqui esse ambiente que tende a ir ficando um pouco mais tranquilo. Excelente, Mas sempre prestando bastante atenção.
Muito obrigada pela presença, pelas análises. Quero dizer que, de fato, tem muita gente elogiando o trabalho de vocês. E eu peço para todos que estão em casa, se gostaram, faz um print da tela, compartilha no Story, lembra aquele amigo que ele pode ouvir essa live aqui no Instagram, no YouTube e ainda em todas as plataformas de podcast, ainda na noite de hoje, para aprender com estes dois craques. Carlos Cogo, é com você. Quais são as suas considerações finais, aquelas dicas para a nossa audiência? Bom, vamos fechar negócio, né, pô? Vamos se proteger. Red. Proteção, red. É uma coisa que ainda não conseguiu se adequar a essa realidade, precisa se adequar. A gente está passando por um mercado volátil de commodity, mercado volátil de câmbio. Volatilidade é a palavra-chave para você chamar o red. É aí que você consegue se garantir. Mas uma coisa é fazer hedge com uma margem de lucro baixa, uma coisa é fazer hedge sem margem de lucro. Agora, você pega um gráfico aqui da minha frente, uma soja no Cerrado para 2021-22, fazendo um hedge hoje, com os preços que eu coloquei aqui, 52% de EBITDA e 44% de margem líquida em cima de depreciações e custo de oportunidade. Meu Deus, pessoal, nem droga ilícita deixa essa margem, tá bom? Então, assim, ó, se não for suficiente para convencer, hedge. Não é se arrepender depois. Ah, mas eu vendi a 160, 150, fixei para março do ano que vem a 140 e depois no fim do ano foi a 160. Você fixou a 140 e teve uma margem de lucro de 55%. Ponto final. E vamos para o jogo e seguimos o jogo vencendo. Vamos para o próximo jogo, já vencemos o primeiro. Cogo, ninguém reclama que pagou o seguro e não bateu o carro, né? Mas eu sempre dou esse exemplo, Pedro, talvez seja o melhor de todos. Você faz com aquela convicção de que não quer usar o seguro, né? Não quer usar o prêmio de jeito nenhum. Quando passa, eu estou há 9 anos sem usar o prêmio, cada vez que passa é melhor. Poxa, fiz, paguei, não quero usar. O seguro é feito para você se proteger. Você, o seu negócio, a sua coisa, se tornar saudável. E as duas culturas hoje, fazendo hedge, deixam margens muito elevadas. Por que não fazer? Muito obrigada, Carlos Cogo. Muito obrigada, Pedro Renault. De fato, não sou eu apenas, Kellen, que estou aqui dizendo que foi uma live de altíssima qualidade, mas a nossa audiência, que é muito qualificada, e eu quero comprovar o que eu estou dizendo com as mensagens da Dai Bressan. Ela está em Cunhaporã, de Santa Catarina, está dizendo parabéns, baita live. Tem muito mais gente. O Ildemar Butke, direto do Rio Grande do Sul, dizendo parabéns pela excelente live. Temos ainda o Isaías Tólio, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, parabenizando pela live. Temos a Megana Júnior, direto de Água Doce, Santa Catarina, dizendo que foi uma excelente live. O Marcelo Sá, de São Félix do Xingu, no Pará, dizendo que é a capital do boi gordo, também nos acompanhou ao vivo na noite de hoje. E muito mais gente do Tocantins, de Mato Grosso do Sul, o Valdemir, de Céu Azul, no Paraná, dizendo que foi ótimo, muito boas informações e assim por diante. Gostaria muito de ler todas as mensagens que vocês estão enviando. Obrigada, compartilhem, manda no aviãozinho. Pedro, se cuide, volte sempre. Obrigada a você e ao Itaú. Carlos Cogo, se cuide, volte sempre. Obrigada a você e a Cogo Inteligência em Agronegócio. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Kellen. Até a próxima. Tchau. Saúde a todos.